Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Olá, eu sou Rejane Costa e o Campo em Notícia começa agora. A gente reúne os fatos, os números e as explicações que ajudam a entender o que mudou na semana e o que pode influenciar as próximas decisões no campo. Tem agricultura, pecuária, mercado, pesquisa e as notícias que chegam de diferentes regiões. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com o apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos às manchetes. Manchetes. Laudo confirma que os azeites importados de maior consumo no Brasil não são extra virgens. Temporais em sequência agravam perdas de produtores de leite no Rio Grande do Sul. Falta de aviso sobre seguro agrícola pode gerar indenização ao produtor. Expo Inter terá 934 ovinos em momento positivo para os mercados de carne e lã. Raça holandesa confirma 181 inscrições para a Expo Inter 2026. Galloway volta à Expo Inter após 19 anos entre 405 animais inscritos pela ANC. E ainda nessa edição, a gente confere o comportamento do tempo, os preços dos principais produtos agropecuários e os eventos que já aparecem no calendário do setor. O Campo em Notícias chega até você graças à força de uma rede que pulsa junto com o agro. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé. Obrigada a cada emissora que nos ajuda a levar a voz do campo cada vez mais longe. Previsão do tempo. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indica frio, geada e uma nova rodada de chuva no Rio Grande do Sul entre sábado e sexta-feira. Na Serra e no Planalto, o fim de semana terá mínimas entre 2 e 4 graus, com geada nas áreas mais altas. O tempo permanece firme até segunda-feira, mas a chuva retorna na quarta, mantendo as máximas próximos de 12 graus. Na Campanha e na fronteira oeste, o sábado começa com cerca de 3 graus e geada isolada. Essa deve ser a primeira região atingida pela nova instabilidade, com chuva entre terça e quarta-feira. Na região metropolitana e nos vales, o domingo terá tempo firme, mas a chuva retorna na quarta e pode persistir até quinta-feira. No litoral, o sábado terá mar agitado e rajadas próximas de 50 km por hora, com chuva isolada a partir de quarta. Já o noroeste e as Missões terão tardes próximas de 22 graus no fim de semana e podem concentrar os maiores volumes de chuva com risco de trovoadas na quarta-feira. Notícias agrícolas. A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, encaminhou 2 propostas de emenda à medida provisória que trata da renegociação das dívidas rurais. Segundo a entidade, as mudanças podem ampliar de 10% para 90% a parcela de produtores gaúchos aptos a acessar as condições facilitadas. As propostas incluem cédulas de produto rural entre as operações elegíveis e criam uma alternativa para comprovar perdas de renda. A safra brasileira de trigo deve cair 23,5% em 2026, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo, alerta que a menor oferta interna, os custos internacionais e a dependência de importações pressionam a indústria moageira.
a necessidade de compras externas pode crescer 1,9 milhão de toneladas em 2027, mas a entidade descarta risco de desabastecimento. Laudo oficial do Ministério da Agricultura aponta que os azeites importados de maior consumo no Brasil não são extra virgens. O Ibroliva cobra mais controle. O Ministério Público relaciona o resultado a fraudes e uma nutricionista explica os benefícios encontrados somente no azeite extra virgem. Quem traz as informações é Ieda Risco. O Instituto Brasileiro de Olivicultura afirma que o laudo do Ministério da Agricultura confirma denúncias feitas pela entidade sobre a qualidade de parte dos azeites importados vendidos no Brasil como extra virgem. As análises foram realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária por determinação da Justiça dentro de uma ação do Ministério Público Federal. Entre as marcas avaliadas, Andorinha, Galo, Borges, Gomes da Costa e Carrefour foram classificadas como azeites virgens. Já a Costa Douro e Terras de Camões foram enquadradas como azeites lampantes impróprios para consumo. Para o presidente do Ibroliva, Flávio Bino Filho, o laudo oficial confirma uma realidade denunciada pelo setor produtivo brasileiro há vários anos. O produtor brasileiro produz um azeite super premium, um azeite extra virgem de extrema qualidade, que tem os seus custos e o seu preço compatível com isso. E concorre com azeites extra virgem só no rótulo, que são azeites descartados pelos europeus, azeites que andam em navios cargueiros, que são engarrafados, com gosto de mofo, com todos os defeitos de um azeite que não é extra virgem e que não tem os mesmos padrões de qualidade e as mesmas consequências para a saúde do consumidor. Para o Ibroliva, o resultado reforça a necessidade de ampliar o controle sobre os azeites importados para garantir que a classificação informada no rótulo corresponda ao produto vendido ao consumidor. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. O produto interno bruto do agronegócio brasileiro recuou 2,01% no primeiro trimestre de 2026, segundo o CPEA e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. A queda foi puxada pelo ramo agrícola, que perdeu 3,62%. Já a pecuária cresceu 0,70%, enquanto insumos, produção primária, agroindústria e agroserviços registraram retração. E o produto interno bruto da cadeia da soja e do biodiesel pode crescer 6,87% em 2026, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ABIOV. A projeção considera a safra recorde de 180,56 milhões de toneladas e o aumento do processamento industrial. A cadeia deve representar 21,2% do PIB do agronegócio e 4,8% da economia brasileira. Há 35 anos, o SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, trabalha pelo crescimento sustentável e melhoria contínua do setor, promovendo a segurança em campo e o respeito ao meio ambiente, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. O cooperativismo brasileiro alcançou 29 milhões de cooperados em 2025, alta de 12,5% em relação ao ano anterior, segundo o levantamento do sistema OCB. O país passou a contar com 4.400 cooperativas, presentes em 3.425 municípios. As organizações movimentaram mais de 848 bilhões de reais, mantiveram 613 mil empregos diretos e distribuíram 61,3 bilhões de reais em sobras aos cooperados. As exportações brasileiras de frutas e nozes não oleaginosas caíram 14,9% em julho, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, SECEX. O país embarcou 64.700 toneladas contra 76.100 no mesmo mês do ano passado. O preço médio subiu 11,6% e ajudou a limitar a perda de receita, que recuou 5,1% para 87 milhões e 600 mil dólares.
A falta de aviso sobre a não contratação de seguro agrícola pode gerar indenização ao produtor. O entendimento considera casos em que o banco manteve a cobertura por anos e interrompeu a emissão da apólice sem comunicar o mutuário. Quem explica as condições dessa responsabilização é Nestor Tipa Júnior. A instituição financeira que contrata automaticamente o seguro agrícola por anos pode responder pelas perdas do produtor se deixar de emitir a apólice e um novo financiamento sem aviso prévio. A responsabilização exige a comprovação de que houve trato sucessivo na contratação de seguro vinculado ao financiamento, omissão na contratação seguinte e constatação de prejuízo na safra financiada. O advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Guigino, explica que obrigar o cliente a adquirir um seguro para obter crédito configura a venda casada, prática proibida pela legislação. Quando o banco emite o seguro em todas as operações, lança os prêmios em conta corrente e administra a apólice. Esse procedimento passa a fazer parte do relacionamento com o produtor. A repetição cria a expectativa de que os financiamentos seguintes também estarão protegidos. Esse histórico na avaliação do advogado obriga a instituição financeira a agir com clareza antes de mudar o procedimento. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, entre os quais destacam-se a lealdade, a cooperação, a transparência e a proteção mútua. A instituição financeira, ao violar esses deveres, assume integralmente o risco decorrente da descontinuidade da cobertura securitária de trato sucessivo. Ao retirar a proteção sem o consentimento ou a ciência clara do produtor, o banco passa a responder pelos efeitos dessa mudança. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O IAVAG, indicador dos custos da aviação agrícola, medido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, caiu 0,21% em junho, no terceiro recuo mensal consecutivo. O acumulado em 12 meses ficou em 3,74%. A queda no rate oil ajudou a reduzir os custos, enquanto dólar, etanol e inflação limitaram o alívio. Para julho, a valorização dos combustíveis pode pressionar o índice, mas o recuo do câmbio e do etanol tende a compensar parte desse movimento. Cotações agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 65,84 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 171,67 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 59,26 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 126,09 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 69,36 a saca de 60 quilos. Essa foi a primeira parte do nosso noticiário. Depois do intervalo, o Campo Notícia retoma os assuntos que estão alterando custos, produção, mercados e o planejamento das propriedades. A gente volta em seguida. Estamos apresentando o Campo em Notícia. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é, um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. O
intervalo terminou e a informação continua. Neste bloco, a gente avança sobre temas que passam pela rotina produtiva, pelas contas da atividade e pelas tecnologias que chegam ao campo. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos em frente. O Campo e Notícia é a voz de uma rede comprometida com o desenvolvimento do campo. 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé. Nosso agradecimento a todas as emissoras que conectam o campo às comunidades do interior. Cotações pecuárias. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 12,32 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 10,09 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,84 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,82 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,97 o quilo vivo. Notícias pecuárias. O mercado do gado gordo registrou valorização nesta semana, segundo o informativo do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva Nespro da URGS. As chuvas dificultaram a logística, reduziram a oferta para abate e encurtaram as escalas dos frigoríficos. O boi gordo, a peso vivo, subiu 2,2%. Na reposição, a terneira avançou 3,3% e o terneiro 2%, enquanto a vaca para invernar caiu 1,8%. Os mercados do boi gordo e da carne mantiveram relativa firmeza nos 7 primeiros meses de 2026, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. Exportações aquecidas, oferta ajustada de animais terminados e reposição valorizada sustentaram as cotações, mesmo com o consumo doméstico moderado. A entrada de animais de pasto ampliou a oferta no segundo trimestre, mas as escalas curtas dos frigoríficos limitaram quedas mais fortes nos preços. E o preço médio do leite cru pago aos produtores subiu 3,02% em junho e chegou a R$ 2,75 por litro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Exalc e da USP. Apesar da alta mensal, o valor ficou 0,86% abaixo de junho do ano passado e a média do primeiro semestre recuou 14%. A valorização recente foi sustentada pelo mercado de derivados e pelo crescimento mais lento da captação em algumas regiões. Temporais em sequência ampliam os prejuízos de produtores de leite no Rio Grande do Sul. Os danos atingem rebanhos e estruturas e aumentam a pressão sobre a continuidade das famílias na atividade. Quem relata a situação e as medidas pedidas pela Gadolando é Nestor Tipa Júnior. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, relata que 2 eventos climáticos extremos registrados em um intervalo de 2 semanas provocaram perdas de animais e danos às estruturas de propriedades leiteiras no estado do Rio Grande do Sul. Os temporais atingiram produtores da região Celeiro e Missões, além de áreas em Selbach, Cruz Alta e municípios próximos. Entre os casos acompanhados pela entidade, há famílias que perderam galpões e outras instalações utilizadas na produção. Um produtor com mais de 40 animais em lactação decidiu deixar o setor por considerar inviável reconstruir tudo que havia sido destruído. O vice-presidente administrativo da Gadolando, Nassir Pens, afirma que a proximidade entre os eventos aumentou as dificuldades enfrentadas pelas propriedades. Pens considera necessária a criação de mecanismos permanentes para atender os produtores atingidos por eventos climáticos. O estado ele é o epicentro de catástrofes climáticas, né? Nós precisamos de uma política de apoio para isso, seja ela
as instituições bancárias renegociarem para que essas pessoas possam continuar na atividade, os compromissos que elas têm, porque elas foram afetadas, o ganha-pão ele foi afetado. Entre as medidas sugeridas está a inclusão desses produtores nas renegociações já aprovadas de financiamentos e obrigações bancárias dos afetados por eventos climáticos. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Aprenda a operar tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, drones agrícolas e sistemas de irrigação com tecnologia de ponta. Tudo isto em um centro de treinamento moderno na região da Campanha, com excelente infraestrutura para você dominar as tecnologias do agro. E o melhor, curso, alimentação, hospedagem e deslocamento local gratuitos. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse agora senar-rs.com.br. Senar, conhecimento que movimenta o agro. A 49ª Expo Inter terá 5.756 animais de argola em julgamento, o maior número desde 2012 e 12% acima da edição passada. Os zebuínos cresceram 78%, com alta de 216% nas inscrições da raça Cenepol. A feira também terá a estreia da raça Cenangus, enquanto os caprinos avançaram 16% e os pequenos animais 46%. A Expo Inter terá 934 ovinos em um momento positivo para os mercados de carne e lã. A feira reunirá 18 raças e adotará uma nova exigência para todos os animais inscritos. Quem detalha a participação e a comprovação de paternidade por DNA é Arthur Chagas. A participação da ovinocultura na 49ª Expo Inter será marcada por um dos maiores números de animais inscritos dos últimos anos. Ao todo, 934 animais de 14 raças estarão no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio entre 29 de agosto e 6 de setembro. Destaques para as raças Texel, com 303 animais, Merino australiano, que passou de 9 exemplares no ano passado para 17 este ano, e o White Dorper, que pulou de 9 para 23. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, Edemundo Gressler, avalia que o volume de inscritos demonstra a continuidade dos investimentos realizados pelos criadores em seleção genética e também melhoramento dos rebanhos. Nós vamos ter aí uma Expo Inter, um desfile extraordinário, dessas nossas raças todas, com animais muito importantes e uma genética necessária hoje, observando todo esse melhoramento que está acontecendo a nível de produção comercial. A Expo Inter será uma vitrine da evolução genética das diferentes raças ovinas e permitirá aos produtores conhecer animais selecionados para atender às demandas da produção comercial. Entre os destaques, conforme o dirigente, estão reprodutores voltados à produção de carne com características como maior precocidade, eficiência alimentar, desenvolvimento muscular e capacidade de atingir o peso de abate em menor tempo. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. E a raça holandesa chega à Expo Inter com 181 animais inscritos. A participação das holandesas vermelhas e brancas se aproxima do número necessário para um julgamento exclusivo. Quem apresenta os números e essa expectativa é Ieda Risco. A raça holandesa tem 181 animais inscritos na Expo Inter 2026. Do total, 146 exemplares pertencem à variedade preta e branca e 35 à vermelha e branca, número que aproxima essa modalidade do mínimo de 50 inscrições exigido para a realização de um julgamento oficial exclusivo, uma das metas perseguidas pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Para o presidente da Gadolando, Marcos Tang, o resultado das inscrições indica que a estratégia adotada pela entidade para estimular a participação da variedade vermelha e branca vem surtindo efeito. Provavelmente aí acertamos na ideia de fazermos um julgamento adicional, embora ainda não ranqueado oficial devido à falta de números de animais de vermelho e branco, mas entendemos que houve esse estímulo e as inscrições de vermelho e branco estão aumentando cada vez mais e num futuro bem próximo parece que poderemos ter os nossos julgamentos separados da modalidade vermelho
equilibrado. Embora tradicionalmente parte dos animais inscritos não chegue ao parque, a projeção da Gadolando é reunir mais de 100 exemplares e mais de 20 expositores do Rio Grande do Sul e de outros estados. Segundo o Tang, o público encontrará animais de elevado padrão genético, tanto na avaliação morfológica quanto nos torneios leiteiros, que demonstram o desempenho produtivo da raça, da agência AgroEffective e Ieda Risco. Obrigada, Ieda. A raça Galloway volta à Expo Inter depois de 19 anos fora das pistas de esteio. O retorno integra os 405 animais inscritos pela Associação Nacional de Criadores Red Bull Colares, ANC, que terá 10 raças representadas. Quem traz os números e os detalhes dessa participação é Nestor Tipa Júnior. A raça bovina Galloway voltará às pistas da Expo Inter em 2026, após 19 anos sem participar da feira. O retorno integra os 405 animais inscritos pela Associação Nacional de Criadores Red Bull Colares, ANC, que terá 10 raças representadas em esteio. Do total, 382 são bovinos de argola e 23 são equinos da raça Percheron. A última participação da Galloway na Expo Inter ocorreu em 2007 e a retomada acompanha a mobilização dos criadores para levar exemplares novamente à exposição. A superintendente de registro da ANC, Silvia Freitas, afirma que a movimentação em torno da raça já havia criado expectativa para a edição deste ano. A grande novidade esse ano é o retorno às pistas da raça Galloway, que a gente estava numa grande expectativa pela movimentação dos criadores, e de fato teremos indivíduos da raça Galloway este ano nas pistas de esteio. É algo que não acontecia desde 2007, né? A última participação do Galloway na Expo Inter foi em 2007, então agora a gente volta com os animais para a pista, tenho certeza que vão chamar bastante atenção. A programação também terá uma ação ligada aos 120 anos da ANC durante os julgamentos. A diretoria entregará uma faixa alusiva ao aniversário ao grande campeão e à grande campeã de cada raça registrada pela entidade. Segundo Silvia, a homenagem levará a comemoração para dentro das pistas e envolverá as raças participantes registradas pela associação. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Morre o leiloeiro Marcelo Silva, diretor da Trajano Silva Remates e um dos principais nomes dos remates rurais no Brasil. Ele construiu uma trajetória de mais de 50 anos dedicada aos leilões e ao comércio de animais. Nascido em 1954, Marcelo começou ainda criança no setor. Aos 12 anos, já auxiliava o pai, Trajano Silva, como pisteiro nos remates e realizou o primeiro leilão antes de completar 18 anos. Mais tarde, assumiu a direção da empresa fundada pelo pai, integrante de uma das famílias pioneiras na realização de leilões rurais no país. Especializado em leilões de genética, Marcelo Silva atuou principalmente nos mercados da pecuária de corte dos cavalos da raça crioula. Proprietário da cabanha Dom Marcelino, tornou-se referência nacional na comercialização de animais de alto valor genético. Ao longo da carreira, também contribuiu para a profissionalização dos remates pecuários e para o desenvolvimento do mercado brasileiro de genética animal. A AgroEffective manifesta profundo pesar pela morte de Marcelo Silva e se solidariza com os familiares, amigos, colegas e toda a equipe da Trajano Silva Remates. Fica a nossa gratidão pela convivência, pelo respeito e pela contribuição deixada à pecuária brasileira. O Campo Notícia volta depois do intervalo. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Nos campos verdejantes a voz ressoa, comunicação firme, a mudança é nossa boa. Tecnologia e natureza, juntos em harmonia. AgroEffective na luta, trazendo sabedoria. Conectando pessoas, tudo se transforma. AgroEffective, cultivando união. Comunidade
Da semente ao mercado, informação é poder. Semear conhecimento é o que sabemos fazer. A nossa agroequipe, unida e forte, fazemos história com coragem e suporte. Comunicação clara, um futuro brilhante. A cor, a guerra te vi, o quando no brilhão. Comunicação na terra é nossa missão. Eu usando ideias, elevo o som do som. Com a força boato, sequeramos a situação. Cinco somos paz, cinco apostela, agroeffective, tamboras a espiar. Agroeffective, cultivando união. Comunicação na terra é nossa missão. Plantando ideias, colhendo sol no sol. Com a força do agro, superamos a situação. Juntos somos mais, sempre a prosperar. Na Agroeffective, todos a inspirar. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. O Campo em Notícia está de volta e agora a gente olha para as regiões e para os próximos compromissos do agronegócio. Tem agenda de eventos e o Giro pela Rede, com reportagens produzidas pelas emissoras parceiras. Uma produção da Agroeffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. O Campo em Notícias circula com a força de uma rede que respira o agro e acredita no interior do Brasil. Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí, Tapense de Tapes, Cidade de Cruz Alta, Metropolitana de Canoas, Itapuã de Viamão, Sananduva de Sananduva, Upacaraí de Dom Pedrito, Vera Cruz de Horizontina. A cada rádio parceira, nosso agradecimento por ajudar a espalhar a voz de quem produz. Agenda. Para quem precisa organizar os próximos dias, é hora de abrir o calendário. A agenda reúne feiras, encontros técnicos, seminários e outras programações ligadas à produção agropecuária. As datas, os locais e os principais assuntos são apresentados por Érica Ferraz. A agenda de eventos começa no dia 12 de agosto em Santa Maria com a terceira edição do BioConnection. A programação ocorre na área didática da Cochile, no auditório do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com debates sobre bioinsumos, microbiologia do solo, inoculação da soja, manejo de doenças e impactos do clima nas grandes culturas. No dia 14, a FA de Sementes em Capivari do Sul recebe o 5º Encontro Pecuário Costeiro. As atividades incluem palestras sobre genética, mercado, gestão e mão de obra rural, além de demonstrações a campo sobre manejo de pastagens e produção de sementes. Já no dia 15, a Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em Eldorado do Sul, recebe a 2ª edição do Porteiras Abertas. A programação aproxima a universidade, os produtores e a comunidade com atividades ligadas ao campo. A Ascribu participa do evento com um assado de carcaça inteira de búfalo. Da agência Agroeffective, Érica Ferraz. Obrigada, Érica. Giro pela Rede. No
Giro pela Rede, a gente vai à região da Campanha, onde Bagé abriu inscrições para a segunda edição do Programa de Qualificação para o Turismo Rural. A capacitação vai até junho de 2027, com conteúdos sobre hospedagem, gastronomia, produção artesanal, roteiros e outras atividades no meio rural. Quem traz as informações é Beto Cogói, das rádios Delta e Difusora. A Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação e Sindicato Rural de Bagé e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, está com inscrições abertas para a segunda edição do Programa de Qualificação para o Turismo Rural, com início agora em agosto. A iniciativa busca capacitar produtores, empreendedores e pessoas interessadas em desenvolver atividades ligadas ao turismo no meio rural. As atividades seguem até junho de 2027. Ao longo da capacitação, serão abordados temas como planejamento e implantação de pousadas, restaurantes e negócios rurais, acolhida no meio rural, produção agroalimentar e artesanal, turismo cultural, gastronomia rural, roteiros turísticos, trilhas e caminhadas, além da consolidação das ações desenvolvidas. De acordo com a Secretaria de Turismo, a qualificação representa um importante investimento no fortalecimento do turismo rural no Pampa Gaúcho, ampliando as oportunidades para que propriedades rurais diversifiquem suas atividades, agreguem valor aos seus produtos e ofereçam experiências de qualidade aos visitantes. De Bagé, especial para o Campo em Notícia, falou Beto Cogói. Obrigada, Beto. Na sequência, a gente vai ao alto da Serra do Botucaraí, onde as chuvas deixaram danos no solo e aumentaram a preocupação nas propriedades. O excesso de umidade pode atrasar o desenvolvimento das pastagens e elevar o risco de mastite ambiental no gado leiteiro. Quem relata a situação é Kiwana Rocha, da Rádio Soledade. Após as fortes chuvas registradas no fim de julho, que deixaram marcas e reflexos em toda a região do alto da Serra do Botucaraí, a preocupação dos produtores vai além dos danos no solo. Segundo o extensionista rural da Emater de Soledade, Aldo Fava, a grande umidade também exige atenção com o gado leiteiro, já que aumenta o risco de doenças, como a mastite ambiental, que pode comprometer a saúde dos animais e a produção de leite. Temos relatos assim de, por exemplo, as áreas mais declivosas, nós temos a ocorrência de enxurradas que mais uma vez vão levando à perda de camada arável do solo, né? A gente acaba perdendo qualidade desses solos, então correções que são feitas, a gente acaba tendo esse solo carregado. Podemos ter alguns outros problemas também, com muitos dias nublados, assim, para quem tem animais que dependem do pasto, pode ser que tenha um atraso no desenvolvimento deles também. A gente pode ter excesso de umidade, possível ocorrência de mastite, se nós passarmos vários dias com umidade, barro, essas coisas, e uma vaca, por exemplo, acabar se deitando, ela pode ter problema com mastite ambiental. Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104.5, falou Kiwana Rocha. Obrigada, Kiwana. Agora a gente vai pela região central e chega a Restinga Seca, que se tornou ponto de encontro do municipalismo gaúcho com a realização do 44º Congresso de Municípios da FAMURS. O evento reuniu prefeitos, gestores e lideranças para discutir os desafios das administrações locais e os próximos passos dos municípios. Quem acompanhou essa movimentação e traz as informações é Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Em Restinga Seca, na região centro do estado, ocorreu durante esta semana no distrito Recanto Maestro o Congresso de Municípios da FAMURS, em sua 44ª edição. Entre os assuntos debatidos estiveram o clima, a agricultura na região e no estado e também a presença de algumas entidades parceiras. A Emater foi uma das participantes durante a feira de exposição e quem se manifesta a respeito desta presença é Guilherme
Guilherme Passamani, ele que é gerente regional da Emater aqui na região centro. Estamos aqui presentes nesse evento, dada a importância que a Emater tem dentro desses municípios, né? Estamos presentes em todos os municípios do Rio Grande do Sul e aqui é o momento da gente confraternizar e também trocar ideias, debater, aprofundar os nossos conhecimentos e também trazer um pouco do que a gente tem de potencial na agricultura, que muitas vezes subsidia a economia desses municípios aqui do nosso estado. A gente tem uma pequena amostra aqui de alguns produtos das agroindústrias que estão sendo degustados pelos nossos prefeitos e autoridades que aqui estão presentes, no sentido da gente promover que eles conheçam os produtos que a gente tem aqui, a qualidade desses produtos, e esses produtos são todos oriundos da agricultura familiar, que é o trabalho essencial da Emater nos municípios. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Obrigada, Rafael. Fechando o giro pela rede, vamos a São Cepé, onde a Cotricel prepara a 4ª edição do Seminário da Pecuária, com uma programação voltada ao manejo, à nutrição, ao bem-estar animal e à gestão dos sistemas de produção. Quem traz os detalhes é Zizi Machado, da Rádio Cotricel de São Cepé. A Cooperativa Tritícola Cepeense Limitada Cotricel de São Cepé promoverá no próximo dia 12 de agosto o 4º Seminário da Pecuária, que tem por objetivo fortalecer a pecuária da região com palestras e orientações aos produtores rurais, associados ou não à cooperativa. Serão abordados 3 temas durante o evento. O primeiro será estratégias de suplementação a pasto para bovinos de corte, com a doutora em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Luciana Potter, que também é docente e pesquisadora da universidade e coordenadora do Laboratório Pastos e Suplementos. O segundo tema será conforto animal, o caminho para aumentar a produtividade dos rebanhos de leite e corte, com a veterinária Alessandra Bride, mestre em sanidade e reprodução animal pela UFSM, doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, e pesquisadora da CCGL na área de produção de leite. O terceiro tema será como planejar um sistema eficiente enfrentando ciclos pecuários, com o veterinário Alexandre Mota, doutor em zootecnia pela UFSM e gestor da Agro São Vicente. O evento será gratuito e terá início às 9 horas da manhã na Associação dos Funcionários da Cotricel em São Cepé, e as inscrições serão no local do evento. Da Rádio Cotricel informou Zizi Machado. Obrigada, Zizi. Com as datas anotadas e o nosso giro concluído, a gente chega ao fim deste bloco. Na volta, o programa reserva mais tempo para ouvir uma fonte e aprofundar um dos assuntos da semana. A entrevista vem logo depois. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é. Um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Estamos na parte final do Campo em Notícia. Agora a notícia ganha mais contexto na entrevista da semana, com perguntas sobre os efeitos práticos do tema para o setor, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos acompanhar. O
Campo Notícias chega longe porque tem uma rede forte que caminha junto com o agronegócio. Educadora de São João da Ortiga, Paverama de Paverama, Nativa de Rio Grande, Palmares de Santa Vitória do Palmar, Blau Nunes de Santa Bárbara do Sul, Nativa de Piratini, Universidade de Pelotas, Progresso de São Pedro do Piauí e a Rádio Agro Hoje. Nosso muito obrigado a cada emissora que faz parte dessa caminhada junto com o agro. Entrevista. O Congresso da Aviação Agrícola chega a Goiás com quase 200 empresas, lançamentos e um congresso científico com 25 trabalhos. O diretor executivo do SINDAG, Gabriel Colli, explica como a atividade ganhou espaço em 22 culturas, as alternativas buscadas pelas empresas diante do mercado mais restrito e o papel da pesquisa no setor. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. E nós vamos conversar agora aqui no programa O Campo e Notícia com o diretor executivo do SINDAG, o Gabriel Colli. Gabriel, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Tudo bem, Nestor? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí. Satisfação sempre conversar com você e com quem lhe acompanha. Da mesma forma. Bom, Gabriel, nós temos aí as portas de mais um congresso da aviação agrícola, que sempre é um evento que reúne empresas, profissionais, pesquisa e lideranças aí do setor, não só do Brasil como internacional. O que está explicando esse crescimento desse evento e a posição que ele vem tendo aí como sendo, se não o maior, um dos maiores do mundo? Um dos principais motivos que a gente enxerga que o Congresso da Aviação Agrícola cresceu é que a ferramenta da aviação agrícola está melhor disseminada hoje na agricultura. Nós temos hoje 22 culturas no Brasil que dependem da aviação agrícola, então aumentou o uso mesmo, né? O produtor rural entendeu a sua importância, então isso ajudou muito a crescer a demanda no Brasil de novas aeronaves. E a gente acaba olhando só para o avião, mas atrás do avião tem muita coisa, tem os equipamentos dentro, tem a parte de tecnologia, tudo que é produzido na volta, as outras empresas que acabaram nascendo para desenvolver produtos e serviços. A gente tem muito serviço hoje no setor, trabalho de consultoria, trabalho de assessorias que precisaram ser feitos nas empresas e nas fazendas. E um detalhe também que a gente enxerga que é fundamental, você tem acompanhado isso há muito tempo já, nos últimos 8 anos em especial, a gente investiu muito em comunicação. Então, realmente, hoje o setor ele chega em vários lugares, a gente conseguiu disseminar alguns mitos sobre a atividade. Tinha um mito muito grande que era muito caro usar a aviação agrícola, e hoje as pessoas percebem que além de não ser caro, é muito barato, como me disse um produtor rural. Então, isso ajudou muito o setor a crescer. E esse olhar do mundo para o Brasil. Hoje, 20% do nosso congresso são expositores americanos, canadenses, argentinos, alguns europeus. Os chineses começam a olhar para o nosso congresso. Todo mundo quer vender para o Brasil, né? Isso ajuda também o congresso. Pois bem, né? E justamente isso, né? A gente tem aí uma presença aí de praticamente 200 empresas confirmadas, diferentes países, né? E elas vão certamente trazer aqui suas novidades, inovação, mostrando também isso do setor. Exatamente. O Congresso criou um pouco dessa questão de lançamentos de produtos. Então, as empresas acabam desenvolvendo novidades ao longo do ano e esperam para lançar no Congresso. Esperam, inclusive, a gente fica muito feliz quando lançam campanhas com preços melhores, promoção lá com descontos no Congresso. Isso também cria uma expectativa para o evento, criou meio que de forma natural, né? Se espera o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil para lançamento dos produtos, até porque o Congresso dos Estados Unidos também é um belo de um evento, ele é em novembro, então as empresas acabam lançando no Congresso do Brasil antes. Então no Congresso do Brasil lança-se as novidades, né, que até vão repercutir depois fora também, porque a gente tem empresas que expõem no Brasil, expõem nos Estados Unidos também, expõem aqui na América Latina, tem evento na Argentina, no Uruguai, mas o do Brasil é a abertura da temporada, digamos assim, né, para as empresas lançarem seus produtos, suas campanhas aí de promoção, de preço. Ainda mais esse ano a gente é um ano difícil, um ano duro para a agricultura brasileira, né? Todo esse desafio do produtor rural
estar descapitalizado, estar com problema aí para pagar suas contas, tem feito as empresas também procurarem ser mais criativas, buscarem alternativas para baratear campanhas, novidades, financiamentos que vamos fazer esse ano. A gente está vendo um movimento para tentar viabilizar negócio, porque é um ano difícil que está se vendendo menos, isso é uma realidade. Bom, Gabriel, outra questão importante também é essa união com a academia, né, com o congresso científico que é realizado anualmente. Como é que também essa integração com esses trabalhos científicos também auxiliam a cada vez impulsionar e trabalhar melhor o setor? Nós já estamos na 8ª edição do Congresso Científico da Aviação Agrícola e ele nasce lá atrás quando um professor nos fez uma provocação que eu nunca vou esquecer, onde um professor da universidade, na época de Cruz Alta, da Unicruz, o professor Maurício Pazini, trouxe uma comparação para nos provocar positivamente. Ele fez um estudo mostrando que tinha mais publicações e trabalhos científicos sobre funk carioca do que sobre pulverização aérea. E nada contra o funk carioca, ele dizia muito isso. O que ele dizia era o seguinte: bom, não é possível uma atividade tão importante, que movimenta tanto dinheiro, e é indispensável para muitas culturas, e ele falava muito do Rio Grande do Sul, em especial o arroz, não ter tanto trabalho, relevância científica. E aí a gente cria o Congresso Científico, ele foi o primeiro coordenador, inclusive, o professor Maurício, que agora a gente chega numa edição histórica aí, com 25 trabalhos escritos, trabalhos de diferentes instituições de ensino do Brasil, o que ajuda muito a trazer segurança para a atividade, a trazer, principalmente, ampliar a reputação, porque quando há questionamentos hoje sobre a atividade da pulverização aérea, o que a gente usa para defender? A gente usa os artigos científicos, as dissertações de mestrado, os resumos que são apresentados no Congresso Científico. Já são 8 anos, então a gente já tem aí 100 e tantos trabalhos apresentados, a gente usa eles como referência, porque são aí de instituições de ensino do Brasil todo, reconhecidas no Brasil todo. E essas universidades hoje têm internalizadas os seus trabalhos, né, de pesquisa, já atividades de pulverização aérea também, como lá, por exemplo, semana acadêmica com palestra, disciplina de tecnologia de aplicação aérea, que algumas não tinham, a maioria já tem agora, tudo fruto desse trabalho do Congresso Científico. Ele começa a ganhar, já ganhou uma importância bem interessante, quando a gente trabalha também as questões de comunicação, né, com o nosso time aí da assessoria, sempre a gente procura mostrar essa parte do Congresso Científico, isso realmente traz muito respaldo para o Congresso. Ele tem crescido, tanto é que agora, esse ano, a gente dá mais um passo. A apresentação dos trabalhos vai ser feita no horário nobre do Congresso. Eu brincava com o nosso time internamente, o Congresso veio crescendo, científico, ganhando seu espacinho pelas beiradas, era num cantinho, era no puxadinho, agora ele está no palco principal, no horário principal. Isso mostra, né, a relevância que tem, e mostra também a importância que a gente está dando para isso, mostrando para a sociedade: olha, você tem algo para questionar, tem que pesquisar, não é mais ninguém falando isso ou aquilo, eu acho, é a pesquisa que está dizendo como é que funciona a aplicação com o avião, com o helicóptero, com os drones, tem trabalhos de drones sendo apresentado, a questão da deriva, que você sabe muito bem o desafio que é isso, então o pessoal está pesquisando muito isso. E para a gente é muito bom, muito positivo. Estamos bem animados, né? Até por um lado surpresos com o rápido crescimento que o Congresso Científico teve. Para a gente fechar, Gabriel, te peço um breve serviço então do Congresso aí e deixar o convite aí, todos queiram participar. Vamos lá, de 18 a 20 de agosto, então, de 2026, Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. Lembrando que as inscrições, elas são gratuitas, o Congresso acontece no estado de Goiás, no município de Goianápolis, é um município que fica aí a 30 quilômetros da capital Goiânia. O evento acontece dentro de um condomínio aeronáutico chamado Liberty. O evento acontece nos 3 dias, então, 18 a 20 de agosto, das 10 da manhã das 10 às 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde aí. Durante o evento nós temos palestras sobre tecnologia de aplicação aérea, sobre vários pontos dentro da pulverização aérea e da segurança da atividade. Temos a feira, como você já mencionou antes, com quase 200 expositores, um grande espaço
de networking, é um evento técnico, é um evento realmente voltado para quem já atua ou quer atuar na atividade, para quem quer conhecer também um pouco mais. Como eu disse, inscrições gratuitas e podem ser feitas no site do Congresso, que é o congressoavag.org.br, ou pode procurar em qualquer rede social do SINDAG, você vai encontrar. É importante fazer a inscrição previamente para poder ter o acesso facilitado ao evento. Gabriel, mais uma vez aí, parabéns pelo sucesso aí do trabalho de vocês com esse evento, com todo o setor, e desejar aí muita sorte aí, que seja um grande evento. Muito obrigado e bom trabalho por aí. Muito bom estar por aqui no Campo em Notícias. Obrigada, Nestor. O programa termina na emissora, mas as notícias continuam nos canais da AgroEffective. No Instagram, procure por AgroEff, repetindo AgroEFF. No YouTube, o AgroEff Play reúne entrevistas, reportagens e as edições do Campo em Notícia. Os conteúdos também estão no Spotify, no LinkedIn e no TikTok. Acompanhe os nossos canais para receber as atualizações ao longo da semana. Chegamos ao fim de mais uma edição do Campo em Notícia. Obrigada pela companhia e as emissoras parceiras que levam este conteúdo a ouvintes de diferentes regiões. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Antes de encerrar, o Campo em Notícia presta uma homenagem a Marcelo Silva, diretor da Trajano Silva Remates, que nos deixou nesta semana. Marcelo construiu sua trajetória com trabalho, proximidade e respeito por quem faz a pecuária. Fica a nossa lembrança carinhosa e o abraço à família, aos amigos e a toda a equipe da Trajano Silva. O programa de hoje termina em memória de Marcelo Silva. Sua voz, sua história e seu legado permanecem. Qualquer uma das 27 você vai nessa martelada. Atenção, arrependa-se com um produto escolhido em casa. E vendi, você foi. Demais fisteiros, vendida em 3.100. Eu não vi passar esses 50 anos. Foram vividos de maneira tão intensa, fazendo o que eu gosto. O importante na vida da gente, o que eu acho, na profissão que a gente escolhe, é gostar do que faz. Basicamente isso para Trajano Silva, para a história da família. Meu pai, meu avô, lá onde estiverem, devem estar se sentindo muito orgulhosos. Sinto-me com orgulho. Sinto-me com o peito estufado, com o carinho de todos esses que me acompanham alguns há muito tempo. A todos vocês que me prestigiaram, estando aqui, estando à distância, comprando ou mandando bons fluidos, muito obrigado. Você ouviu o programa O Campo em Notícia.